Aqui não é que os pais se sintam culpados, mas que eles, com essa informação, pensem como cuidar melhor dos seus filhos nesse aspecto, né? Sim. E aí, quanto a isso, muitas pessoas têm a dúvida, né? Mas como é que eu faço para perceber? Como é que eu vou saber se meu filho está passando por isso, se nem sempre a criança sabe dizer, nem sempre o adolescente consegue dizer? É muito difícil para a vítima chegar a falar sobre o que aconteceu. Às vezes a criança nem sabe, nem entende o que aconteceu. Então a gente vai falar também um pouco, trazer o que é que pode funcionar como um sinal, né, para as crianças. Pode funcionar como uma manifestação, como uma expressão que a criança traz de que algo não vai bem, né? O que que às vezes acontece? As crianças, elas às vezes não mostram falando, mas elas mostram muito no comportamento dela, o que é que está acontecendo com ela, né? E aí algumas expressam mudando o jeito delas. Por exemplo, uma criança que é muito comunicativa, que gosta muito de sair de casa, que é muito falante, de repente fica mais calada, fica mais quietinha no canto dela, ou fica mais irritada, fica mais triste, mais chorosa, mais sensível. Qualquer coisa ela chora, qualquer coisa ela pede o abraço, o carinho da mãe, ou ela mostra um certo medo de uma pessoa, né, uma pessoa especificamente, ou mais medo de pessoas que são do gênero da pessoa que abusou. Por exemplo, uma criança que foi abusada por um homem, às vezes desenvolve medo de outros homens, né? Então, assim, são comportamentos que é importante a gente estar atento. Às vezes a criança pode ter essa mudança de comportamento por outra questão, pode ser, mas aí é um alerta que é muito importante que as famílias investiguem. Se acontecer algo assim, procura ajuda, tenta conversar com a criança. Às vezes você conversando, sentando, falando com a criança com calma, ela consegue dizer, mostra que você está ali para escutar, para acolher, certo? E nunca duvidar da palavra da criança e do adolescente, que é o que acontece muito, né, Soraya? Infelizmente, às vezes os adultos ficam em dúvida, não acreditam. Tentam negar para si mesmo. E alguns até entendem, suspeitam do que aconteceu, mas ficam naquela negação. Porque negar é como se negar, o grupo familiar não vai sofrer tanto, né? Acontece muito isso. E além disso, além desses sinais que a gente está falando aqui, tem muitos outros, né? Às vezes a criança, ela fica com um comportamento assim mais infantil. O adolescente também às vezes manifesta coisas parecidas, como ficar mais raivoso, mais irritado, ou mais isolado, mais entristecido. E aí, se você tiver alguma questão, alguma dúvida, você pode procurar o CRAS, pode procurar o CRES, procurar um profissional, conselho tutelar, para tentar conversar um pouco, né? E a gente vai investigar junto o que está acontecendo. Eu queria só destacar uma coisa aqui. A gente estava acompanhando um caso que a pessoa que abusa, ela ameaça. Se você contar, se você denunciar, eu vou matar o seu pai, eu mato a sua mãe, eu vou... E principalmente hoje, aonde nós estamos vendo, nesse momento que o Brasil está passando, muita violência pela internet, né? Ele ameaça, se você fizer isso eu vou matar o papai, vou matar a mãe, e a criança fica retraída. Então o pai às vezes não acredita, e aí muitas vezes vai culpar a criança. Por que você fez isso? É importante nós entendermos, e aí uma coisa que o ECA preconiza é que é responsabilidade dos pais cuidar das crianças, certo? Estar o quê? Mais perto, estar mais ligado a essa criança, você orientando, né? Você não pode deixar a criança, eu vou deixar meu filho e ele fica lá, você não sabe com quem é, né? Então é importante que os pais também tomem consciência disso, porque cada um é responsável. A sociedade, de um modo em geral, pode ajudar, mas é preciso que comece na família, né? A gente sabe que esse já é um tema difícil, já é uma questão difícil em qualquer momento. E aí imagine o tempo de uma pandemia, como a que está acontecendo, né, do Covid-19. E aí nesse aspecto, como é que está funcionando, Soraya, aqui no CREAS e no Conselho da Criança e Adolescente, os atendimentos, esse acompanhamento? Acho que a Soraya pode falar um pouco e depois o Léo, né?
A assistência social como um todo, ela é colocada como serviço essencial nesse tempo, né, de tantas vulnerabilidades, de tantas dificuldades. Mais do que nunca, nós entendemos que as famílias, elas precisam muito de apoio, de orientação, e o CREAS, como um serviço, né, da média proteção, da média complexidade, ele atende esses casos, né, não somente criança e adolescente, mas idoso e mulheres vítimas de violações de direito. E nós estamos atendendo, é claro que respeitando, né, normativas, é claro que da OMS, do nosso Ministério, dos decretos municipais e estaduais, na verdade é um conjunto, mas dentro disso nós estamos atendendo, nós temos equipes específicas para acolhimento, principalmente desses casos. E quando nós vamos tratar, né, a questão do abuso sexual, como faremos, foi colocado assim como prioridade. Então, o atendimento ele está acontecendo normalmente, a escuta especializada que nós temos aqui no nosso município. Nós temos inclusive um profissional que é capacitado para fazer essa escuta, porque antigamente a criança ela passava por vários órgãos contando a mesma história, repetindo a mesma situação de violação. Ela contava na delegacia para o delegado, ela contava na promotoria, ela contava para o psicólogo do CREAS, ela muitas vezes contava para o conselho tutelar. E isso ia vitimizando ainda mais e mexendo com as dores, com as feridas internas dessa criança. Então, com a nova lei da escuta, o que ficou estabelecido? Que um único profissional capacitado para isso, né, ele faz a escuta dessa criança e a partir daí encaminha-se para os órgãos competentes, né, para os serviços de atendimento. Então, está acontecendo normalmente, o conselho tutelar, né, o irmão pode falar, mas também está com um atendimento específico, fazendo todos os encaminhamentos necessários. Ministério Público fala até enquanto rede, Ministério Público, delegacia, tudo está funcionando, né? Então, a gente quer levar essa mensagem para as famílias, para os grupos, que a rede de garantia de direito de Quixeramobim, né, está funcionando normalmente. Reforçamos a questão do Disque 100, porque é prático. Você está em casa, você faz a denúncia de casa, basta ligar 100. E quando eu disco 100, o que acontece? Imediatamente cai nos órgãos, vem para os órgãos de defesa, vem para o Ministério Público, vem para a delegacia, chega aqui no CREAS, imediatamente. Agora ela vai falar um pouco. É interessante só destacar aqui, pessoal, a importância de você denunciar, certo? É preservado o anonimato, certo? Essa sua ligação vai cair, no caso disso, ele vai cair aqui para o Conselho Tutelar, certo? E vai tomar as medidas necessárias, certo? Para resguardar o direito dessa criança, né? Como Conselho de Direito, nós queremos realizar videoconferências com toda a rede, utilizando vários aplicativos, né? Já que nós não podemos ir ao meio da rua, já que nós não podemos divulgar de tete a tete, como fala, então utilizarmos a rede social para fazer isso, né? Entre Facebook, WhatsApp, Instagram, todos, né? E também propor a nossa Câmara de Vereadores que coloque na pauta o tema da campanha 18 de maio para mobilizar a sociedade, né? A nossa sociedade precisa estar ciente do seu compromisso quanto ao cuidado junto à criança e ao adolescente. E nesse dia 18, nós já queremos aqui conclamar toda a população. Você tem no seu WhatsApp, tem no seu Facebook, publique, você pode pegar a foto desse cartaz que está aqui, você pode cortar lá e colocar, né? Eu defendo, né, o direito da criança, eu
faço parte. Então a gente pode mobilizar. E uma coisa, pessoal, também a ideia da construção de um plano municipal de enfrentamento à violência sexual contra a criança e a adolescência. Então, o Conselho de Direito está trabalhando nessas áreas, certo? Então, pessoal, nós estamos aqui todos envolvidos, né? O CRAS, os CREAS, né? A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o Conselho de Direito, né? Da Criança e do Adolescente, o CONDICA, né? E o Conselho Tutelar, todos juntos trabalhando para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes no nosso município. Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você não pode esse segredo esconder. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime.